Momento Empresarial de hoje tem uma conversa com Rodrigo Milano, diretor executivo do Hospital Pilar, que está há quase meio século prestando serviços de saúde ao povo do nosso Paraná. Rodrigo vai nos relatar os fatos que dificultam hoje os serviços de saúde em nosso país. Fique ligado, porque Samir Fouani nos traz importantes informações sobre saúde. Nosso programa é uma verdadeira prestação de serviço, muita utilidade pública, muita verdade e muito esclarecimento. Saúde a todos, com a gente, o homem que nos traz boas novas. Seja bem-vindo, Samir Fouani, com o Momento Empresarial de hoje. Dando sequência ao nosso programa, hoje com a presença do Dr. Rodrigo Milano, vice-presidente da Federação dos Hospitais do Paraná. Rodrigo, eu gostaria que você fizesse uma análise dos problemas enfrentados pelos estabelecimentos de hospitais. Por que a perda substancial de vaga nos últimos 10 anos, não só no estado do Paraná, como no Brasil? Samir, obrigado. Talvez essa é uma rara oportunidade do segmento hospitalar e estabelecimentos de saúde poderem vir a público trazer a realidade do que está se refletindo na saúde como um todo. O país, nos últimos 10 anos, está tendo uma perda de leitos compatível a 12 leitos por hora. Fecham no Brasil como um todo. E o estado do Paraná, infelizmente, se tornou cabeça de toda a federação nessa perda. Foi o estado que mais perdeu. Ora, por que isso está acontecendo? Porque na questão da tratativa de assistência ao SUS, já é um pouco notório, tem-se uma sensibilidade da sociedade que o que se paga não se remunera o suficiente para viabilizar. Hoje, em estudos da Confederação Nacional das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, tem-se a matemática de cada R$1 investido no paciente, a remuneração é de no máximo 65 centavos. Ora, então, vê-se que tem uma diferença substancial nisso. E diferente do que as pessoas imaginam, na área suplementar, ou seja, de convênios privados e a rede privada que não atende o SUS, gerou-se uma descapitalização dos hospitais. Vários hospitais não conseguem repor valores. O valor agregado de investimento é muito grande, a tecnologia custa muito caro e a remuneração ficou estanque e se depreciou em todos esses anos. Então, na verdade, não se dá condição hoje da instituição fazer investimento, renovar o seu parque tecnológico. O valor agregado que se teve a vários profissionais que foram juntados na assistência, junto com o médico, toda a cadeia de prestação de serviço, o hospital não está conseguindo fazer conta dessas obrigações que a Anvisa, através das vigilâncias sanitárias, controlam e fiscalizam. Com isso, os hospitais têm que abdicar da infraestrutura, diminuir o tamanho de funcionamento para tentar compor um quadro que seja compatível à sua remuneração. Motivo esse que estão fechando os leitos e está havendo um desabastecimento da sociedade como um todo. Estamos prestando esclarecimento à população do estado do Paraná, de Curitiba, sobre a deficiência na saúde pública brasileira. É muito importante a você, trabalhador, trabalhadora, dona de casa, pai, mãe, avós, saibam da deficiência da saúde pública no Brasil. Por falta de gestão pública adequada, eu gostaria de ir a uma segunda pergunta, Rodrigo. Está havendo uma descapitalização das instituições de saúde que estão enfrentando dificuldades por causa da dinâmica praticada no mercado. E isso eu gostaria que você explicasse ao nosso público, porque muitas vezes o hospital acaba tendo a revolta da população que não sabe que vocês sofrem também um corte global, glosas, esse tipo de atitudes das operadoras e dos planos suplementares. Samir, eu acho que é importante nós levarmos ao público de casa, independente da sua origem, da sua condição social, que a área de saúde, na verdade, é um sistema de balanço imigratório. Ele não se perde, as pessoas migram.
Então, não se há de se diferenciar e entender que ser atendido do SUS é menos mérito do que ser atendido por um plano de saúde ou vice-versa. Na verdade, os gestores têm que entender o sistema como um todo. Ora, quanto mais se potencializar um lado, alivia-se do outro e vice-versa. O que está acontecendo? Está se pleiteando, na verdade, uma formação na gestão pública, que as instituições que atendem SUS atendam plenamente e não mais de forma parcial, como muitos que são atendidos por esse sistema visualizam no seu dia a dia uma porta de entrada pelo SUS, uma porta de entrada pelo convênio. Aí uma razão que nós concordamos com o sistema federal de que as instituições, ora, migrem e planejem o seu encaminhamento na totalidade pelo SUS ou deixem o sistema e migrem na totalidade para o sistema suplementar, fazendo uma gestão mais profissionalizada. E tem que se levar em conta também uma situação que de muitas formas se usa de maneira demagógica. Saúde, o atendimento da pessoa, o atendimento da doença, para si o valor do cidadão que está sendo atendido, não há mensuração monetária. Mas a infraestrutura, a necessidade de suporte tecnológico, a contratação de profissionais capacitados, o incremento da instituição custa muito caro. Talvez seja o segmento de maior valor agregado na sua reposição e na sua construção por uma unidade nova. Por isso o pleito que nós fazemos permanentemente é que a classe política, e aí vem o enaltecimento que nós temos à tua pessoa, porque você é uma pessoa que conviveu os dois lados, a fonte compradora e o prestador, em saber que não basta e não é o foco de se criar permanentemente instituições novas para suprir, e sim otimizar e aprimorar as instituições que já existem, fazendo melhorar a sua gestão, o seu implemento, para daí sim, finalizado esse trâmite, se necessário, uma nova instituição. É esse o modelo que a Federação dos Hospitais está querendo incrementar, vem junto ao poder público e ao segmento privado dos compradores, pleitear essa melhoria, para que capitalize o sistema de forma equilibrada e consciente, porque o recurso é finito, as pessoas não têm capacidade de ficar crescendo o seu gasto permanentemente, mas que também dê sustentação ao atendimento. Esta tua explicação é muito importante para o telespectador que está nos assistindo agora, até porque o hospital, numa glosa, numa fatura, ele acaba tendo todo o ônus, todo o desgaste, e a pessoa não sabe que é o plano de saúde, a operadora do plano de saúde, e que não paga isso. Rodrigo, eu gostaria que você me respondesse por que Curitiba, hoje, a capital do estado do Paraná, tem o ISS aos estabelecimentos de saúde, seja ele hospital, clínicas, consultórios odontológicos, toda espécie de estabelecimento privado, o ISS mais caro do país, sendo que as operadoras de saúde pagam metade disso. O que a Federação dos Hospitais tem feito junto à Prefeitura de Curitiba para tentar desonerar esse imposto, para tentar dar mais qualidade no atendimento? Samir, na verdade me deixa até encabulado responder isso, porque o profissional da área de origem, no que se refere à parte fiscal e tributária, é você, que na verdade foi assim que nós nos conhecemos e começou a orientação e a tua vivência da prática do prestador, no que decorre, na verdade, esse capital do serviço prestado e não chegar até o próprio. Os motivos eu não sei por que decorrem, mas na verdade hoje toda a gama de estabelecimentos, sejam eles consultórios médicos, área de odontologia, fisioterapia, psiquiatria, fonoaudiologia, por fim, todos os profissionais que perfazem a cadeia, pagam o ISS na sua alíquota máxima. Os hospitais e alguns serviços têm hoje quase na sua plenitude, porque chegam a 4% e a alíquota máxima é 5%, e as operadoras 2%. Não estou aqui para julgar, na verdade, e combater que as operadoras têm a viabilidade da alíquota de 2%, que é a mínima legal, inclusive por várias vezes nos aconselhamos a você, dentro da tua propriedade profissional,
mas sim porque o prestador, que é a origem do serviço, é a força de captação do serviço e de geração de impostos, é atribuído a alíquota máxima. Então o nosso pleito o que é? Haver um equilíbrio e uma viabilidade maior dessa cadeia para evitar que tenham acréscimos maiores na prestação de serviço e que chegue isso ao usuário num acréscimo de valor no seu plano de saúde, ou até porque não diretamente o SUS, mas isso incrementa, na verdade, uma situação de fechamento de clínicas, fechamento de consultórios, como nós dissemos anteriormente nas outras perguntas, fechamento de leitos, gerando menos serviços, menos impostos, inclusive para viabilizar o SUS. Então nós estamos há mais de 10 anos, como na verdade foi assim que nós nos conhecemos, e sobre a tua tutela desse estudo, nessa profundidade da parte tributária e fiscal, ou por que não uma equiparação a menor sobre a alíquota mínima? Ninguém está pedindo gratuidade ou benesse, na verdade é uma viabilidade da cadeia, até com um efeito, que se cresça a produção e se remunere maior, inclusive, o município de Curitiba, para gerar mais capital para assistência ao público que não pode ter o produto privado. Rodrigo, é profundamente lamentável, eu tenho propriedade para falar como contabilista, que os órgãos gestores dos impostos municipais, no caso a Prefeitura Municipal de Curitiba, tenha tratado com tanto descaso público essa equivalência do ISS para os estabelecimentos de saúde. Alô, Prefeitura Municipal de Curitiba. Alô, senhores vereadores. Vamos dar ênfase, vamos ajudar os estabelecimentos de saúde, que não são só os hospitais, são clínicas odontológicas, geradores de empregos. Nós temos aí operadoras pagando metade, os hospitais não querem gratuidade, eles querem justiça fiscal. Seguindo com o nosso programa, a você, meu conceituado telespectador, uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer ao meu amigo particular, Rodrigo Milano, vice-presidente da Federação dos Hospitais do Paraná. Rodrigo, eu gostaria que você falasse do índice tributário dos remédios para humanos e dos remédios de uso veterinário. Samir, infelizmente é uma verdade, porque hoje o trato fiscal no medicamento de uso humano acarreta em toda a sua propriedade os impostos e na área animal ele está isento. Isso parece até uma ironia, mas é uma realidade. E hoje muitos dos nossos telespectadores que têm o seu tratamento agudo na área hospitalar, num pronto atendimento ou numa unidade de saúde, o acesso ao medicamento, quando requer a sua continuidade na forma crônica, não o consegue pela valoração. Feito isso, até pela proximidade que há entre um familiar seu, que é um médico, sensibilizou-se o senador Paulo Bauer em entrar com um projeto de lei pleiteando essa isenção e essa isonomia entre uso humano e uso veterinário. Para nossa surpresa, porém desconhecimento, porque nós não somos profissionais nessa área, esse projeto de lei parou e essa isenção ainda não se tornou vigente. Pleiteamos e esperamos com muita ansiedade que isso venha a acontecer. É realmente inadmissível, a você telespectador que talvez não sabia dessa condição, onde hoje o percentual fiscal dos remédios para seres humanos serem tributados numa faixa elevadíssima, enquanto para os produtos veterinários não serem tributados. Não tenho nada contra os produtos veterinários não sofrerem taxação, mas também não se pode dar mais valor a um animal do que a uma vida humana. É lamentável que mais uma vez o Congresso sente em cima de um projeto de suma importância que reduz os tributos da medicação para os seres humanos. Nós mexemos com vidas, estão brincando com vidas. Vamos cobrar da classe política mais responsabilidade e bom senso. Doutor Rodrigo, sobre o programa Mais Médicos que o governo federal implantou recentemente,
Na sua opinião, como vice-presidente da Federação dos Hospitais, houve um descaso, houve uma falta de respeito com o profissional médico que atua, que fez uma prova, que tem um CRM, que atua na área da saúde brasileira? Não. Na verdade, está havendo um equívoco e uma mudança de interpretação, porque há preceitos, inclusive matemáticos, onde você divide o número da população pelo número de médicos existentes no mercado, e o Brasil, na verdade, está beirando os 400 mil profissionais e está realizando a formatura, em média, de 11 a 12 mil novos médicos todos os anos. Isso perfaz todos os índices de qualificação e atendimento que a Organização Mundial de Saúde preconiza. O que há, na verdade, são alguns problemas, e o problema maior e multifatorial, que incluem o quê? Primeiro, não ter uma carreira definida para o médico. Assim como há vários segmentos, seja na magistratura, sejam outras áreas afim, o médico quer ir para o interior com uma situação definida, e não na incerteza com um contrato ou uma chamada via jornal, que muitos de nós, todos nós vemos nos jornais a todas as semanas, principalmente aos domingos, uma chamada muito atrativa de valores de 20, 30 mil reais, mas esse profissional chega, começa a trabalhar, gera uma identidade com a comunidade, não há formalização de um contrato, e isso no tempo e no curto prazo começa a se desfazer. Ora ele começa a não receber mais o valor que foi oferecido, ora inclusive sem receber e sem ter nenhum documento que lhe dê o direito da cobrança do qual ele foi chamado. Sendo assim, ninguém quer ir a um lugar onde tem incerteza, e mais do que a sua carreira profissional, a incerteza de formar a sua família num local incerto ao qual vai ter que se deslocar e ficar de forma nômade. Segundo, a formação médica, e assim por requisito da sociedade, está se especializando cada vez mais. Então, na verdade, não é um profissional que hoje, muito diferente do que o nosso telespectador, na época dos seus avós ou dos seus pais, tinha aquele médico generalista e que atendia na globalidade toda a necessidade. Por que isso acontecia? Porque não se tinha como imperativo a tecnologia agregada para o atendimento e essa possibilidade de se fazer um diagnóstico mais refinado através dessa tecnologia. O médico conhecia através da parte clínica, da anamnese, da consulta ao paciente e tratava o paciente nessa individualidade. Ora, o público hoje, com acesso a toda a mídia, toda a parte de informática, não aceita mais não ter acesso ao que o mercado oferece para ter um bom diagnóstico, e o diagnóstico tem que se entender que ele é complementar. O médico ainda é a peça-chave necessária, mas esse médico requer dessa infraestrutura. Em muitos lugares não acontece isso. Veja que o próprio desabastecimento na parte de leitos hospitalares é porque muitos municípios, os seus gestores se profissionalizaram num único quesito: comprar ambulância e levar o paciente ao grande centro. Ele nem tem a infraestrutura para o atendimento, seja ele primário, secundário ou até terciário, que é o hospital de resolução. Então isso é um somatório de fatores que inibiu os médicos de se distribuírem no país como um todo, com uma política definida, e estarem concentrados nos grandes centros, onde gera um efeito rebote. Um excesso de oferta, muitas vezes, onde tem uma diminuição da sua valoração e também o desabastecimento. Veja isto, que o efeito de superlotação nos pronto atendimentos dos hospitais, nos grandes centros, é fruto do fechamento contínuo e permanente dos consultórios médicos. Por que motivo? O médico não está mais conseguindo manter o seu consultório fazendo consultas para o mercado suplementar através de convênios, onde estabelecem-se regras, inclusive, que no retorno médio do paciente em 30 dias, ele só recebe a primeira consulta. As demais ele não pode cobrar. Hoje, um consultório médio em Curitiba não se viabiliza com uma receita menor ou igual a R$ 5.500. Ora, perfazendo isso, e isso dá uma ideia de que o médico, nos 22 dias úteis da semana, tenha que ter um efetivo muito grande de novos clientes.
E a sua vida pessoal? E a remuneração para pagar todo o seu gasto com estudo, com a sua família? Não há viabilidade. Feito isso, os clientes não conseguem mais acessar no curto prazo o médico como assim gostariam. O que eles fazem? Migram, não em quadros emergenciais, porque hoje há, de fato, um percentual de 70% a 80% da procura dos pronto-atendimentos e pronto-socorros de pacientes que não são emergência e urgência, inclusive lotando e utilizando horários dos médicos que estão lá para esse fim. Então é o somatório de toda esta dinâmica que está conturbando. Feito isso, o governo federal entendeu por bem trazer médicos de fora, o que na verdade só desmoraliza e desmotiva a classe médica ainda mais. Dr. Rodrigo Milano, vice-presidente da Federação dos Hospitais do Paraná, eu agradeço imensamente a sua vinda ao nosso programa. Foi de muita valia e importância as informações prestadas ao nosso público. É evidente que o nosso tempo é curto, mas nós teremos a oportunidade de trazer mais vezes o nosso amigo Rodrigo, demais autoridades da área de saúde, para que possamos sanar as dúvidas dos nossos telespectadores. Uma boa noite e até a próxima.